Bem-vindo, do Cláudio. Raquel, isso foi celular, cara. Celular agora. Imagina. Não Que bom, entendi. fico feliz. Você está aqui, vamos começar aí nossa live. Como diz o Tá doutor Mário, bom. viva! Viva! Viva, Então, viva. doutor Cláudio, como eu estava falando aqui, Como? a sua internet eu acho que tá falhando, mas é porque hoje realmente, e pode ser a minha também, hoje realmente são muitas lives, né? Eu não sei, às vezes esse horário fica um pouco congestionado. Agora estou lhe vendo melhor. Tá. Eu tive que tirar da minha máquina e do meu computador e botar no celular. Tô no celular. Não sei por quê, não funcionava. Mas tudo bem. Bom, Vamos em vamos frente. lá. Vamos estarmos juntos. E esse tema é Como? muito, muito importante. Enfim, ajustei aqui Pois também o meu é, celular. pois. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bom, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Perfeito. Então, doutor Aham. Cláudio, vamos iniciar. Eu estava aqui falando para todo mundo como é importante, eu estou aqui pela EMILO hoje, né? Fui convidada para fazer a coordenação dos estudos aqui no estado do Ceará e sou presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, da comissão aqui que foi criada aqui há uns 5 anos, e a gente tem estado aqui à frente, e estou também aí como vice-presidente nessa gestão da comissão, né, nacional. Enfim, é muito importante será muito importante a gente conversar aqui sobre essa questão da desestatização dos portos. É um tema, como eu estava falando aqui, muito caro, muito, digamos assim, que merece para a gente uma atenção muito grande quando a gente fala, né, dessa transferência, né, de controle da gestão portuária, né, dentro de uma, digamos assim, de uma ambiência, de um estado, de uma percepção, né, de governo, né, frente ao que a gente vem enfrentando aí. E aí vem uma série de normas, normativos, uma série de tratativas que são importantes, e a gente que é do setor, né, é importante lhe ouvir nesse momento, para a gente ver como é que está o termômetro em relação a essas questões, né? Enfim, eu vi aí Tá, um pouquinho dessas últimas tratativas, que acho que foi o Porto de Santos, né? E o Porto, acho que de São Francisco, não é isso? Lá São em Sebastião. São São Sebastião, Sebastião. exatamente, em São Paulo. Eu São queria aí Sebastião. primeiro que você explicasse aí um pouquinho de onde você encontra inserido dentro desse momento, né, para que a gente possa acompanhar um pouquinho aí a evolução dessas questões. Eu acho que a gente tem, quando a gente está nesse momento aí tão decisório e com tendência disruptiva, né? Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco a história, né? A gente resgata um pouco a história para a gente entender o contexto que a gente está vivendo e por que nós chegamos a esse contexto. Então, quer dizer, eu posso dizer para você o seguinte, tudo começou em 93, né, quando, depois da extinção da Portobras, em 1990, e ficou desarrumado o sistema, aí teve a Lei 8630, onde, com o mesmo problema, faltava investimento público, né, baixa performance, no caso operacional, naquela época, e estabeleceu-se, né, uma análise, estudos e um projeto de lei para fazer uma alteração no marco, criaram, né, na verdade, um marco regulatório para o sistema portuário. E, ainda bem, né, todos chegaram à conclusão que o melhor modelo era o Landlord Port Authority, né, que era exatamente o modelo de 800 anos, que existe desde Gênova, nasceu antes da Alemanha, em Hamburgo, né, tudo isso já acontecia. E aí, fundamentalmente, né, essa lei ela procurou regular a relação capital-trabalho de forma mais adequada possível e na relação de investimentos e operação. Teve dois pontos fundamentais nessa lei, né, que foi a criação do órgão gestor de mão de obra, né, que
que é uma réplica do órgão gestor, que na verdade não tem esse nome, é Centro dos Empregados do Porto de Antuérpia, né, que é a CEPA, né, que nasceu em 1929. Aí criaram aqui, também replicou isso, e tem a mesma função de treinar, de remunerar os trabalhadores avulsos, essa coisa toda, e o conselho, e foi criado também o Conselho de Autoridade Portuária, que na época, até a 12 eram os CAPs, é o Conselho, que era um órgão deliberativo, também replicando o modelo de sucesso, né, global, quer dizer, o modelo dos portos, principalmente dos portos do norte da Europa, Antuérpia e Roterdã, e que o Conselho era deliberativo, inclusive arbitrava questões de conflitos, né, e a segunda instância para o governo federal, mais tarde era a própria agência reguladora, que era o órgão de segunda instância, né, para recursal, no caso, segundo grau, e aí nós estávamos caminhando bem, né, e inclusive da onde surgiu tudo isso? Isso surgiu após a Segunda Guerra Mundial, por uma questão de necessidade dos aliados a entenderem o Porto de Antuérpia, porque poucas pessoas talvez saibam, mas o Porto de Antuérpia era um porto que não foi bombardeado por nenhum dos dois, nem pelos alemães, nem pelos aliados, todo mundo precisava de um porto. Não é? Eu era o 01 da Europa e, de repente, Antuérpia teve que subsidiar o crescimento de Roterdã, e Roterdã ficou novo e Antuérpia ainda ficou antigo. Aí Antuérpia ficou em segundo lugar, nunca mais conseguiu ultrapassar. Bom, mas isso é uma questão histórica que a gente não tem tempo para se aprofundar, uma questão muito interessante. Bom, aí o que a gente esperava, né, quando aconteceu tudo isso? Como é que era o modelo da autoridade portuária, né? O modelo da autoridade portuária não era SA, não era companhias docas, não era SA, economia mista, né? Eram empresas autárquicas, né? Na época, que aguardava-se que isso fosse acontecer, né? Até tinha uma lei que já previa isso em 1996, 3 anos depois, a Lei 9.277, se eu não me engano, ela previa, né, que você podia fazer com que transformasse as autoridades portuárias, né, na época em empresas autárquicas. Não aconteceu. E também aguardava-se uma redução de quadro de pessoal, com uma renovação na época. Aconteceu a redução, mas a renovação não aconteceu. A renovação foi acontecer em 2006, já muitos anos depois, né? Então não teve essa renovação. E também, na época, depois de extinção de Petrobras, essa coisa toda, para você entender o arcabouço do desequilíbrio do sistema. Você teve um fundo de pensão também que não foi equacionado. Né? Agora, uma evolução, né? A evolução do que aconteceu do que a gente está até hoje. Aliás, de onde a gente se encontra hoje. Isso. Perfeito. Isso. Então, o que acontece? Todas essas questões que estão hoje postas têm uma história. Eles têm uma história, não é? Você vai botando tijolinho por tijolinho, você vai chegar ali. Você vai chegar onde é que você está hoje. Então, você tem... Está acontecendo, acho que é aguardava-se. Um delay, eu acho, na transmissão. Isso. Aí... Alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô ouvindo. É porque às vezes acelera e dá aquele... Tá, agora sim. Entendi. Então, o que acontece? Perfeito. Então, agora, esse era o que se esperava, né? Que, na verdade, a autoridade portuária é uma agência de desenvolvimento. Ela é uma agência de desenvolvimento. Ela foca a economia, ela não foca finanças. Né? Ela não é... Esse é um grande problema que vai ter que equacionar isso, né? Quando você pensar em fazer todo esse processo de privatização, que, na verdade, é desestatização da gestão. Na verdade, porque em termos econômicos é um foco, em termos financeiros é outro foco, não é? Então, o que acontece? O que foi o resultado positivo disso? Você teve um salto de produtividade vital, né? Vital, que foi um salto de produtividade dentro dos portos organizados, como a gente chama no Brasil. Aí você deu aquele salto de produtividade e depois você viu que voltou o crescimento vegetativo dele, que é em torno de 7% ao ano. Mas teve um salto, então aquilo ali foi a qualidade... E é o que torna uma grande curiosidade, porque pelo que eu vi, por exemplo, como o Porto de Santos, né, que a gente tem 4.800 navios, né, por ano, e assim, eu até andei vendo a taxa de crescimento anual de 5%,
uma receita líquida de quase, né, 967 milhões, chega até assim, a causar para a gente, né, o porquê de nós estarmos nesse momento tentando a privatização, né, em andamento com essa privatização. Acredito que exatamente pelo que você está falando, né, o aumento da produtividade, né, isso gera, obviamente, crescimento, não é isso? Eu acho que essa é que é a grande intenção, é trazer eficiência ao setor, não é isso? É a busca, né? É a busca eterna pela eficiência, pelo baixo custo, pela efetividade de gestão e tudo mais. Então, o que aconteceu, na verdade, com as autoridades portuárias? Não aconteceu o que se esperava, né? Que ela transformar ela na verdade, regionalizar, inclusive, que era, todas as autoridades portuárias são regionalizadas, elas não são um país continental como o Brasil, não tem foco, né, central, como acontece aqui, né? Isso aí é uma barreira de dinamicidade, de flexibilidade, né? O que mais me preocupa dentro desse cenário todo de desestatização, doutor Cláudio, é em relação à questão da fiscalização, que eu acho que esse aqui é um ponto muito, muito importante, né? Eu acho que é um ponto muito caro da gestão portuária, que é a fiscalização, é manter essa fiscalização em dia, manter a coisa toda de uma forma que todos os entes, né, todos os anuentes, né, e os órgãos fiscalizadores, eles consigam atuar de forma conjunta e a gente não tem aí uma precariedade, né, né, do bem público, digamos. Essa é uma questão e até da atividade, muito mais da atividade, né? Essa é uma questão clássica de dificuldade que não consegue se acertar, que o corpo funciona 24 horas, os órgãos anuentes não funcionam, né? Isso daí a gente escuta desde o século passado, isso aí não teve ainda um encontro, não é? Uma harmonia nisso, né? Anvisa, Receita, essa coisa toda, e quem paga tudo isso é os tomadores de serviço, são os usuários. Infelizmente, somos nós que esse é custo, e esse custo vai voltar, somos nós que vamos aí responder por isso no final na ponta do sistema. Bom, então, o que aconteceu, né? Quando você na verdade, não fechou a 8630, você não foi a termo até o final, toda imaginada dela, que se imaginava dela, as autoridades portuárias passaram a ter uma influência político-partidária federal, indicação de diretoria, ficou essa luta, houve equívocos de planejamento, que aí você fica envolvido, isso inclusive é um dos temas que se coloca, até o governo coloca isso, que não consegue, tem influência política, tem tudo. E com isso você aumentou, né, logo depois, você aumentou o passivo trabalhista, você aumentou o passivo contratual, você reduziu a manutenção, teve isso. Teve relatório do BNDES que apontou isso, né? Em 2012 apontou isso. Em 2006 o BNDES está fazendo outro relatório agora, quer dizer, outro trabalho, né, que depois vai ter uma audiência pública, depois levar o Tribunal de Contas da União, em relação, focando na questão da desestatização. Mas já é o terceiro trabalho deles, né, que eles fizeram em 2006, apontaram para regionalização. E, curiosamente, apontaram o modelo chinês como exemplo. O modelo chinês, a questão regional. Em 2012, eles fizeram um segundo relatório, apontaram para a dificuldade das autoridades portuárias em fazer manutenção, em investimentos, tudo mais. Mas não deram a linha, não deram a solução, mas apontaram. Bom, e agora estamos no terceiro. Nota-se que o de 2012 foi o pré-MPV, na medida provisória 595, né? Que levou para 2.815. Bom, a gente vai evoluindo nisso, né? Que aí, 9 anos depois, sentindo a necessidade de atividade portuária crescente, em 2000, praticamente todos os terminais a operação era privada. Aí você vê que realmente o Brasil, em termos de operacionais, estava ok. Em termos táticos, nós estávamos bem. Tá? Em termos estratégicos, é o nosso problema. E continua sendo até hoje em termos estratégicos. Porque aí em termos estratégicos, é uma coisa macro, uma coisa de maior e você não consegue. Os operadores portuários privados fizeram seu papel, cumprem até hoje, né, com maestria, né, todo o sistema tem seus
suas trepidações, né, na relação com stakeholders, né, que todos têm, isso é normal. E aí a gente vai evoluindo, aí você tem a criação da agência reguladora, que foi criada até junto com a ANT, lá em 2001, né? Criaram outros organismos. Então, isso sempre fez parte de um plano, né? Pelo que a gente entende, um plano de governo, não é isso? Sim, você foi evoluindo. Só que o fundamental da autoridade portuária, você chama de autoridade, mas na verdade nós não temos autoridade portuária. Não temos, nós temos administração portuária, nós não temos autoridade portuária. Né? Se você for simplesmente uma visita simples, uma visita curiosa no website de Roterdã, uma visita curiosa no website de Antuérpia, de Hamburgo, você vai ver a diferença entre uma visita do Porto de Santos, do Rio de Janeiro, mas você vai ver a diferença de apresentação, não é só de apresentação, não é de interface gráfica, não, é uma relação de, olha, onde é que eu vejo o preço dos rebocadores, onde é que eu vou ver quanto é que está o prático, ou seja, a base de relação. Você não enxerga isso dentro das nossas autoridades portuárias federais, você não enxerga isso. Você vai em outros, você enxerga. Você pode até ter referência. Aqui, nem referência nós temos. Aí você já começa a ver uma diferença nisso, né? Que aí é uma diferença que é sintomática. Bom, o que aconteceu? Nós passamos o século, entramos para o século XXI e nós tínhamos um problema sério, né? Quer dizer, um problema que a gente precisava resolver, que era a relação dos tubos, a questão dos tubos, que os tubos tinham uma barreira muito grande, que era a preponderância de carga própria. Só que você podia só fazer um terminal de uso privado se ele tivesse preponderância de carga própria, né? Eu mesmo, na época, em 2002, trabalhei em projetos pioneiros, né, como consultor e fazendo plano de negócios, estudo de viabilidade, né, que não era possível, em termos legais, de existirem. Né? Você podia ter, por exemplo, terminal de container. O terminal de container não tem carga própria, a carga é todos. Né? Você pode fazer um reefer, que é um container que vai transportar frango, carne, ou você vai poder tecnologia, né, que é o nosso grande desbalanço, né, nosso unbalance de inbound, outbound, de transporte de containers, né? E aí você tinha esse problema da preponderância da carga própria, porque tinha uma diferença de modelo de negócios, porque vamos proteger aí aquele que paga outorga, aquele que tem que pagar ógamo, diferentemente daquele que não tem, né, que é fora da jurisdição da autoridade portuária, que fala polígono, muito polígono hoje, mas por isso é a jurisdição da autoridade portuária, porque a universidade... É o que eu ia acabar de te perguntar, em relação também à questão do conceito em si da autoridade portuária, que eu acho que, né, hoje em dia tem sido realmente uma polêmica em relação à discussão disso. A questão da autoridade portuária, né? Conceituação em si da autoridade portuária e dentro do nosso conceito de porto. No Brasil tem um problema conceitual nisso. O Brasil tem um problema conceitual nisso. Eu não tenho dúvida que tem. Porque você vai vendo o que vai acontecendo, tem um problema conceitual nisso. Tá? A autoridade portuária é uma agência, no fundo, né, o grande sentido da existência dele é uma agência de desenvolvimento, não financeira, não é um BNDES. Ela promove o desenvolvimento. Ela é parceira dos seus arrendatários. Ela se preocupa com a relação pacífica de mão de obra. Por isso que Antuérpia não tem greve há 150 anos, não sei quanto tempo tem em Roterdã. Então, existe uma relação de desenvolvimento. E o corpo gestor dessas autoridades portuárias são corpos vinculados às associações comerciais, às indústrias, né? Até os representantes do poder público, também políticos. Então, por isso, como você fala, comunidade portuária, né? Port Community, muito comum a Port Community. Comunidade aqui no Brasil tem até dificuldade de falar isso, porque tem outra comunicação, né? Seria mais uma society, né? Lá na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. Então, você verifica que
tem essa questão conceitual. É muito interessante a autoridade portuária, que é um fator fundamental para o desenvolvimento de um país. E o que não tem acontecido aqui. Nós estamos perdendo uma oportunidade imensa, de ser uma máquina de desenvolvimento, de busca de negócios, de fomento de indústrias. Aliás, foi através das autoridades portuárias que o Plano Marshall, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, se manteve, fez o surgimento da Europa, né? Quando eles tinham lá Maritime Industrial Development Area, era o MIDO, né? MIDA. Todas as empresas, as indústrias iam próximas dos portos para reduzir o custo logístico e fazer a exportação. Né? O Brasil comprou muitas coisas, né? Inclusive da Alemanha, na época. Até o Brasil ajudou o surgimento da Europa, né? Poucas pessoas sabem disso, mas o Brasil ajudou muito. Até comprou algumas coisas que eram questionáveis, né? Mas ajudou. Tinha isso tudo, o porto era fundamental para isso. Assim, a China fez a mesma coisa, né? Agora, 20, 30 anos atrás, a China fez agora todo mundo está com a China na mão, não sabe o que fazer com ela, né? Bom, então, o que aconteceu? Você tinha essa dificuldade, né, voltando nessa década de 2000 a 2010, em relação a resolver a questão dos TUPs, né? Então, muitos projetos estavam caminhando, tinha essa discussão, algumas autorizações até da agência reguladora nos seus primórdios, né, na minha opinião pessoal, correta, e o Tribunal de Contas dizia que não podia ser, porque o Tribunal de Contas é cartesiano, ele segue aquele modelinho e acabou. Então, existia, né, o decreto, que era o 6620, né, de 2008, que era o que impedia, era uma barreira que você ter liberdade para você poder movimentar cargas de terceiros, né? Ou seja, cargas enfim. Então, o que aconteceu? Até que veio... todo mundo esperava, eu também como profissional da área, que a coisa fosse muito simples. Mas simplesmente você decreta muito fácil, ou você acaba com ele ou você modifica ele. E não aconteceu nada disso. Foi feito uma brutal alteração, né, que foi um retrocesso. Né? Eu sei que algumas pessoas trabalharam nisso, até trabalharam, mas por determinação de governo. Foi determinação de governo. A 12.815 foi determinação de governo. Então, você, em vez de evoluir, você quis fazer uma revolução, em vez de uma evolução. Né? Então, aí isso pareceu uma síndrome, né? A revolução inacabada sempre, né? Porque você fez uma revolução em 93, não concluiu ela e faz outra. Não é? E não concluiu e faz outra. E aí, o que aconteceu? Se você olhar toda a evolução, né, dos marcos regulatórios do setor portuário, lá desde 1938, 43, por exemplo, você vê que a lei, se alguém tiver curiosidade, vai no Decreto-Lei 6.166, de 1943. Aí você vai ver Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, DNPRC. Aí você é muito curioso, porque você olha a 12.815 e você olha o decreto assim, cara, que coisa impressionante, porque transformaram as autoridades portuárias, que não eram autoridades portuárias, eram administrações portuárias, em distritos fiscais. Quando você falou fiscalização, é o que aconteceu com a 12.815. Praticamente, ela apura, as autoridades portuárias perderam, quer dizer, as autoridades portuárias, as administrações portuárias perderam a autonomia mínima que tinham, e passaram a reportar tudo a Brasília, sobrecarregaram a agência brutalmente, a agência reguladora, não é? E teve que responder a nível de pressão brutal, não é? Toda a demanda de projetos, disso e tudo mais. Ou seja, ela deu um shadow, né? Ela enfraqueceu mais ainda aquilo que não foi formado, que era uma autoridade portuária, enfraqueceu. Isso é muito curioso, essa questão até... Eu fico procurando resposta para isso, eu acho que até psicológico, porque se você está com um problema, olha, não está funcionando, eu quero... pode ser, porque você, olha, eu não estou conseguindo fazer autoridade portuária, então eu acabo com ela. Não, meu Deus, se você não está conseguindo fazer, por que você não resolve o que não está conseguindo fazer? Para você fazê-la existir. Né? Mas é curioso, isso é muito curioso, é um comportamento curioso do Brasil.
Então, aí você teve, né? Você teve, aí final não teve jeito, fez a 2815, a 2815 e foi terrível, foi amarrado demais. Olha, só conseguiu, eu vou te dizer o seguinte, sem medo de errar, né? O Brasil também, outra curiosidade brasileira, né? Que você tinha uma lei, né? Que lei você não muda de uma hora para outra, você não cria outra, você tem PL, ou você tem medida provisória, que você vai a parlamento, é uma loucura e tudo mais. Como é que se livra disso? Como é que se livra de um processo, de um sistema monolítico, né? Que tem que enfrentar uma dinamicidade de comércio exterior? É sufocante. É sufocante. Olha, são muitas. É sufocante. Aí, o brasileiro, cara, é impressionante. O que ele é? Como se tivesse com as suas artérias principais, a carótida entupida, e você não desentope, você começa a criar vasos para passar para o lado e conseguir. Você quer um resultado disso perfeito, foi a portaria 530 de 2000 passado. E dentro desse, eu ia até lhe perguntar, dentro desse contexto todo, né, assim, qual é o modelo, enfim, assim, o que que se imagina dentro disso, digamos, vocês que estão aí desse lado, qual o modelo que se imagina ser o ideal? Eu acho que a gente daqui a pouco está perdendo tempo, né? A gente vai perder o tempo, né? Ou seja, a gente consegue uma hora. Não, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Fique tranquilo. Já a gente, eu queria só abrir para as perguntas também. Não, tudo bem. Então o que acontece? Aí você teve toda essa... Qual foi o grande problema? O grande problema é que, ao invés de você resolver o que estava acontecendo, aparelhamento político, questões de pessoal e tudo mais, tecnologia de informação, tudo isso, coisas que não precisavam ser resolvidas, não foram. Tem também o atendimento à legislação, né? Aí você traz tudo para... Centraliza tudo, traz tudo vai lá para o colo da mamãe, vai lá para cima. E o que aconteceu? Um dos maiores problemas, a 1215, ela retirou, primeiro, a relação do Conselho de Autoridade Portuária como Conselho Deliberativo, né? E indicação dos gestores, como eu te falei, indicações dos gestores com interferência política e centralização de decisão. Isso não tinha como acontecer. De 4 em 4 anos mudava, você não tinha como... você tem uma ideia? Olha, agora me lembrei que só para você ver naquele site, contas abertas, entre a CDRJ e a CODESP, tinha 647 milhões de reais para serem utilizados do orçamento, né? E aí saiu a medida provisória, parou tudo. De acordo, aí você vê a BTP tinha, né, identificou que haviam 44 bilhões de investimento num período de 10 anos, no momento em que a medida provisória foi colocada. A BTP, quer dizer, a Associação Brasileira de Mercado Privado, dentro que pertencem todos à jurisdição dos portos organizados, né, como se chama aqui. Então, quer dizer, nós tinha um delay de 44 bilhões, quer dizer, você pode ter uma média de 4,4 bilhões de 4,4 bilhões ano, né, vamos dizer assim, e hoje se comemora que a 530, realmente tem que se comemorar a 530, que ela conseguiu dar uma desamarrada na análise de investimento de infraestrutura portuária, entregando isso, né, para as autoridades, para as administrações portuárias, comemora que tem 5 bilhões de investimentos. Você teve a relação que existia na época. Eu, pessoalmente, era responsável por um projeto de 3 bilhões de investimentos privados que simplesmente parou, porque toda vez que tem uma ação disruptiva, tem um delay para voltar. Quer dizer, nós estamos precisando de investimento, nós estamos precisando de aceleração. E tem que ter muito cuidado com a ação disruptiva. Você faz uma ação disruptiva, tem um delay. A natureza é assim. Então, aí o que eu só para... Deixa eu lhe colocar aqui algumas perguntas
doutor Cláudio, que eu queria só abrir aqui para a gente colocar algumas perguntas que nos foram feitas, só em relação, pronto, doutor Mário. Doutor Cláudio? Não sei se a gente perdeu. Que houve? Ai, ai. Hoje está um pouco difícil. Pronto, doutor Cláudio. Novamente, está me ouvindo? Voltou. Está me ouvindo? Cláudio, está me ouvindo? Não estou lhe ouvindo. Falta só o som. Acho que só o som. Tá sem som. Tá me ouvindo, doutor Cláudio? Eu não consigo lhe ouvir. Eu estava lhe fazendo algumas perguntas. Tente aumentar um pouquinho o som. Pode ser alguma coisa que o senhor ter tocado no som, não? Não consigo lhe ouvir. Ficamos sem áudio. É melhor o senhor sair mesmo e entrar novamente. Tente sair e entrar novamente. Não consigo lhe ouvir. Eu acho que há algum problema, algum defeito no áudio. As pessoas estão me ouvindo normalmente, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? O meu? Bem, eu vou tentar ver se ele entra novamente, pelo menos para a gente encerrar com as perguntas e tentarmos finalizar em relação. Ok. Pois é, o importante era a gente encerrar com as perguntas. Tinha tantas perguntas aqui bacana. Enfim, vamos tentar ver se ele entra novamente rapidinho. Calma, gente. Eu acho que eu estou sendo hoje a cobaia dos problemas, mas vai dar certo. Acontece. Vamos ver, já fiz a solicitação até para ele também. Olá, doutor Cláudio, novamente. Oi, tá me ouvindo? Tudo ok, Tá né? me ouvindo? Mas eu não estou lhe ouvindo. Tá me Fale ouvindo? alguma coisa aí que eu não estou lhe ouvindo. Tá sem som total. Agora sim. Eu estou lhe ouvindo. Pronto. Adeque só a sua Tá me câmera, ouvindo? agora eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Melhor até do que antes. Ok. Bom, então, o que eu iria colocar para você aqui? Eu tenho observado o seguinte, tem-se muito falado em dois países, né, em relação à desestatização. Você escuta falar na Austrália, né, e você escuta falar no Reino Unido. Né? Olha, eu posso dizer como
eu trabalhei no Porto de Liverpool por 2 vezes, fui, entre aspas, estagiário em Felixstowe, então eu te digo o seguinte, na Grã-Bretanha não existe autoridade portuária. Definitivamente não é autoridade portuária, o conceito não é autoridade portuária. Grã-Bretanha, o conceito é terminal de uso privado. A gente toma como importante a experiência porque é o mais diversificado. Uhum. Exatamente. Então, então não é você vai falar em autoridade portuária, não é um modelo, é privado, lá é completamente privado. E a Austrália tem três marcos regulatórios, né? Você tem um marco regulatório que eles chamam de Port Authority Act de 1999, um negócio desse, e tem mais 2 que é só para o lado noroeste e o outro lado é o sudeste, que eles do sul, na verdade, que eles têm os 2 marcos regulatórios e um terceiro marco regulatório que é o modelo natural de autoridade portuária. Esses 2 marcos regulatórios tratam das corporações que gerem né, as autoridades portuárias, né? E tem um quarto que corre por fora, que na verdade ele é um nome bem australiano, que eles chamam de Peak Body, que é um grupo, né, são portos que inclusive são governamentais, outros portos pertencem a associações empresariais que trabalham ali, fazem sua operação, né, e mas todos têm como obrigação a manutenção do acesso aquaviário, infraestrutura, tudo isso, mas eles seguem uma linha de diretriz nacional, não é? Principalmente a questão de infraestrutura de manutenção, porque outras atividades também concorrem ali. E, bom, tem sido uma experiência que não tem sido muito modelo global, não, né? Se você for verificar o que está acontecendo na Austrália, ano passado teve uma greve terrível, porque altas taxas portuárias, tarifas de infraestruturas pesadas, reclamam os agentes marítimos, né? E, como é normal, né, uma demanda financeira de curto prazo. Porque esse é o negócio, né, da iniciativa privada, né? Dentro da área do porto. O terminal portuário, ele é tático. Uhum. Ele é tático. Se você você é estratégico, né? A autoridade portuária é estratégica. Os caras são táticos. Então, eles querem o normal deles, desses consórcios privados, é uma pressão brutal, porque é privado sobre privado, não é? E quem está pagando isso, quem paga isso, são os tomadores de serviço, né? Então, isso não está bem consolidado lá. É uma experiência que estão fazendo lá e não está bem consolidado. Eu acho muito arriscado fazer isso no Brasil, que nós não temos a estabilidade australiana, já começa a entrar por aí. Agora, no Reino Unido, como eu já tinha adiantado, o único, eu posso dizer para você, o único que tem o título de autoridade portuária lá é o Port of London Authority, que na verdade faz administração, né, do Rio Tâmisa, que tem em torno de 155 quilômetros. Eles fazem a administração lá ele é municipal e é autofinanciado, não tem dinheiro de governo nem nada, porque eles vivem de taxa de conservação, vivem de custo de taxa de praticagem, rebocador, eles fazem tudo isso, é outra realidade, né? E esses portos britânicos, eles têm, depois que a Margaret Thatcher fez toda essa privatização dos portos lá, dividiram em 2 partes, né? Dividiram em duas associações, né? Que eles têm uma associação que é o BPA, que é o British Port Association, e tem o maior, que é a United Kingdom Major Port Group, né? E esses dividem, né? São desses 100 e poucos portos, mas na verdade 100 e poucos portos não diz nada, que 90% da movimentação britânica é pelos portos, mas desses portos todos, apenas uns 20 portos é que detêm 70% da movimentação, algo brutal, e o resto tudo é só subsidiário. Então, realmente, eu não consegui ver uma aderência suave. Eu digo assim, uma aderência suave, não é?
Então, o que acontece? Em relação a, por exemplo, dragagem, né, que precisam de muita dragagem, principalmente no Canal da Mancha, né, porque aquilo ali tem um processo natural muito forte lá de assoreamento, e tem o órgão governamental, que eles têm um órgão governamental lá que faz o gerenciamento disso, mas quem faz a dragagem lá é uma empresa privada associada, desde que seja associada a essas duas associações de operadores. Então, não tem muita discussão. Eles fazem isso, mas seguem um plano de governo. Né? Por cima, com o Brexit, então, agora, então, essa discussão lá, porque eu acompanho, que eu gosto muito de lá, e eu acompanho sempre lá, tem uma discussão, como é que você vai atuar em relação a isso. Né? Às vezes, poucas pessoas sabem, por exemplo, o Eurotúnel, não é? Foi exigência britânica que, em caso de desavença, risco de guerra e tudo mais, eles viram a torneirinha ali, viram a torneirinha, encha, que o Eurotúnel, acabou o Eurotúnel. O lado britânico, o lado francês, não tem problema. Eles sempre provocam o outro, é um amor e ódio de secular daquilo ali. Né? Você sai da estação de Paris, você chega em Londres na estação de Wellington. Porra, Wellington que derrotou Napoleão. Né? Porra, aí você não precisa dizer mais nada dessa relação que eles têm. Bom, aí eu vou só dizer o seguinte, eu acho que como nós pensamos que nós existiríamos, né, e como nós estamos hoje, quer dizer, o nosso modelo foi... Olha só, doutor Cláudio, a pergunta do doutor Mário, ele pergunta o seguinte, na sua opinião, os terminais privados distorcem o modelo de exploração dos portos? Olha, o Mário, um grande amigo, Mário é um fantástico profissional. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que hoje vou te dizer uma coisa, Mário, até por experiência na própria agência, se você de 100 e poucos terminais, né, eu fui um dos que combati muito, né, a 12815, achava um absurdo, eu queria que fizesse lá, acabasse com a 6620, né, e deixasse os caras operarem em carga de terceiros. E você imaginou o seguinte, olha, a 12815, você precisa fazer a 12815 porque você vai ter um boom de terminais no Brasil, né, de longo curso. Aí você dá uma olhada nas estatísticas, você vê o seguinte, de 100 e poucos terminais, desde 2013, terminais marítimos, apenas 8 pediram habilitação de transporte internacional. 8. E todos eles monocarga, né? Ou é granel, ou é líquidos, ou seja, eles não fizeram nenhuma competição, apesar de ter... Eu concordo com o Murilo, tem a simetria regulatória, isso tem, né? Mas, por acaso, né? Papai do Céu ajudou e isso não está prejudicando, porque está caminhando. Então, você vê o seguinte, então, nesse momento, não faz, eu não vejo ainda não, talvez não teve o delay, ainda a curva não chegou num ponto que fosse prejudicar, porque tudo tem um delay. E teve problema de recessão, crise e tudo mais. Você está com oferta de infraestrutura no Brasil, na área portuária, claramente, né? Então, não é um motivo. E é isso que ele coloca também numa outra pergunta que ele faz, que ele diz o seguinte, que a dificuldade de manutenção de uma estrutura funcional perene está dentre os principais motes para a concessão dos portos, na sua opinião? Que é exatamente o que você estava falando. A manutenção? Sim, da manutenção. Sim, a manutenção, sim. Olha só, uma das coisas que eu colocava bem, eu acho que por isso que é o problema, é que eu digo o seguinte, você tem autoridade portuária é planejamento. Planejamento e estratégico, visão de longo prazo. Mesmo quando depois da 12815, onde a dragagem, por exemplo, é de responsabilidade da Secretaria de Portos, nada impedia, em nenhum diploma legal, que impedia que a própria autoridade portuária fizesse a análise do processo de assoreamento dos seus canais e informasse preventivamente, adiantadamente, a Secretaria de Portos, por favor, estamos precisando aí de tantos metros cúbicos de dragagem de acordo com... Nada foi, mas não era feito, porque nós tínhamos um problema de gestão nas autoridades portuárias, que era o conhecido aparelhamento político, que tem muita dificuldade de ter diálogo. Nós, profissionais de carreira, todos tínhamos muita dificuldade de ter esse tipo de diálogo com esse
Houve momentos em que houve gestores técnicos, né, indicados até politicamente, tentaram até ajustar algumas coisas. Não foi, quer dizer, 100% ruim, né? Teve momentos, mas para o que se necessitava não tinha sentido, né? Mas eu digo para o Mário o seguinte: tem a manutenção seria de obrigação. Agora, depende de como é a modelagem, né? Como é que vai ser qual é a modelagem da concessão, o que o cara vai poder cobrar, tudo depende, vai depender da modelagem. Bom, o que eu posso mais colocar para vocês? Então, esses dois modelos, né, que a gente, Austrália e Grã-Bretanha, olha, tá estranho, tá? Desculpe aí, com licença, mas não está muito, ainda mais para o Brasil que está precisando. Então, o que nós temos aqui, você... doutor... Agora, sim, pois não, pode terminar, sério. Eu tenho aqui, dentro do processo de estatização, quais são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses que você pode executar, né? Pensar, né? Você pode alienação de ativos, né? Você vende tudo aí do privado, acabou. Então, você pode fazer alienação de ativos para um grupo nacional estrangeiro, você disponibiliza os ativos para exploração, com cláusula de reversibilidade, eu não sei. Aí você vai fazer igual Dom Pedro II fez, né? Assim Dom Pedro II fez. Mas aí o senhor acha, veja, né? nessa linha, o senhor acha que a 12.815, centralizado aí em Brasília, ela ajuda? Isso ajuda? Não, eu acho que não. Eu acho que... Isso traz dificuldades, não é isso? Oi. Estou ouvindo. Sim. Caiu um pouquinho agora. Pronto, doutor Cláudio, estou lhe ouvindo. Fale aí novamente. Agora perdi seu áudio de novo. Não estou lhe ouvindo. Eu perdi o áudio. O áudio caiu. Seu áudio caiu novamente. Não estou lhe ouvindo. Bem, gente, eu não sei se eu vou conseguir recuperar o doutor Cláudio novamente. O áudio caiu. E eu não estou conseguindo ouvi-lo. Tinha ainda algumas perguntinhas para fazer. Isso, o doutor Cláudio está sem som. Cláudio, vê no celular se mexeu em alguma coisa na questão do áudio, aumentando o áudio aqui embaixo. Eu não consigo lhe ouvir. Aí inverteu, eu acho que inverteu tua tela aí. Enfim, nós temos poucos minutos, gente, aí, e eu não estou conseguindo ouvi-lo, mas de toda forma, se por um acaso cair, eu já antecipo aí, me despedindo, mas eu acho que foi bem esclarecedor aí o nosso vídeo, nossa live de hoje. Eu vou tentar gravar aqui para ficar para todo mundo. E eu queria até saber, doutor Cláudio, se a gente... Opa, acho que eu perdi agora de vez. Enfim, já deixar aí registrado para que a gente possa depois... virou o áudio. Pronto, acho que ele agora... Pronto. Conseguiu, doutor Cláudio? Nada, Cláudio. Não. E eu queria lhe deixar um convite para a gente repetir a nossa live num outro momento, tá certo? Eu acho que, inclusive, é uma intenção da MLO a gente deixar para um outro momento, se for o caso, para a gente conversar depois e aprofundar um pouco mais o tema. Eu acho que esse é um dos objetivos da MLO, doutor Cláudio, a gente tentar aprofundar um pouco mais esse tema, que é tão importante para a gente. Mas como eu não estou conseguindo me ouvir, e até para encerrar, eu queria depois, se o senhor puder, e houver aí, se concordar com o nosso convite, para a gente fazer depois um novo momento. Eu não consigo lhe ouvir mesmo. Enfim, amigos, me despeço aqui nessa noite. Tivemos aí a participação do Dr. Cláudio Soares da ANTAC. Foi importantíssimo esse tema. E nós vamos voltar depois, num outro momento, tá certo? Para tentar novamente com ele
e a gente até responder as perguntas que ficaram anotadas aqui e a gente tentar depois voltar num outro momento com uma outra live com esse tema que é tão pertinente. Agradeço aí a doutora Eliane, tá, pelo convite. Obrigada, doutora Eliane. Obrigada a Emiló, a todos que fazem parte. Colocar para vocês à disposição, né, os cursos da Emiló em relação a esses temas, que são temas tão importantes. Esse, inclusive, é um tema importantíssimo. Enfim, me colocar à disposição no que eu puder aí para contribuir com os trabalhos. Agradeço a todos e vamos agora para uma outra oportunidade. Amanhã temos nova live, hein, gente?